disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai-vos as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Irmãos, a palavra que ora nós lemos, a palavra que ora nós meditamos, é uma palavra conhecida por vós outros, é uma palavra que muitos apregoaram, mas algo muito interessante me chama a atenção nesta palavra. Todos nós sabemos, e como muitos de vós já ouviram pregar, aqui fala quando Cristo inicia-se o seu ministério e começa a convocar os seus discípulos, a levantar os seus discípulos. Interessante entender, irmãos, que Jesus não foi levantar homens entendidos e reconhecidos pelas sociedades. Jesus não foi levantar homens que já havia prosperado ou que estavam em destaque, como muitos pregadores coach nos ensinam no dia de hoje. Interessante entender, irmãos, que Jesus começou a escolher homens que os outros homens não escolheriam. Jesus começou a convocar homens que estavam muitas vezes frustrados, desanimados, e foram esses homens que Jesus começou a chamar para mudar a sua história. Por que Jesus fez isso? Para que quando o evangelho começasse a ser pregado por esses homens, as pessoas viessem olhar para o passado daqueles homens e ver que o evangelho primeiro transformou quem pregava, aleluia, para depois transformar quem estava ouvindo o evangelho do Senhor. E agora o Senhor chega para convocar Pedro, Simão, e vocês sabem muito bem, irmãos, daquele momento do nosso irmão Pedro, um momento difícil, um momento frustrante, um momento ao qual nosso irmão tinha por profissão a pescaria, e dali ele pagava as suas contas, dali ele pagava os tributos, dali ele mantinha a sua família. E agora o nosso irmão Pedro havia passado toda uma madrugada sem nenhuma piaba apanhar no seu barco, sem nenhum peixe ser arrastado pela sua rede. O nosso irmão Pedro, aleluia, era um pescador de muito tempo, não era um homem inexperiente, pelo contrário, ele tinha experiência. E a maior, aleluia, a virtude de um pescador é a paciência. Ou seja, ele não ficou apenas 1 hora pescando, ele não ficou 1h30 pescando, ele não ficou apenas 2 horas pescando. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira e nada pegou, aleluia, e nada aconteceu, e nada prosperou. E isso, irmão, torna parecido comigo e com você. Quantas vezes nós fazemos coisas que temos experiência, que sabemos como deve ser feito, que já fizemos antes, e tem momento que tudo que nós fazemos parece que nada está acontecendo. Eu quero falar com você que chegou aqui assim, que como Pedro tentou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, toda a madrugada, e nada aconteceu. É muito bom pregar e falar do menino que derrubou o gigante, do homem que diz, tocou o mar e se abriu, aconteceu um grande feito. Só que as nossas vidas não é feita só de momentos bons. As nossas vidas não é feita só de momentos de vitória. As nossas vidas não é só momento de sucesso. Nos bastidores da nossa vida
Tem momento que a gente passa o tempo todo, a madrugada toda, o momento todo tentando, batendo, correndo atrás, lutando, estudando, aleluia, se aprofundando, e nada aconteceu. E muitos nesse processo desistem. Muitos nesse processo desanimam. Muitos nesse processo jogam a toalha. Por quê? Porque estão sendo guiados pelo momento. Se você tem promessa de Deus, levanta a mão quem tem promessa. Não olhe o momento. O momento é passageiro. O momento é transitório. Se você olhar para o momento, você vai jogar a toalha. Se você olhar para o momento, você vai desistir da promessa. Se você olhar para o momento, você vai desanimar. Você tem que olhar para a promessa. No momento a porta não abriu. No momento nada aconteceu. Mas eu ainda tenho promessa. Mas eu ainda tenho que continuar. A Bíblia diz, irmãos, que o cristão, ele é diferente do mundo. O mundo, ele pauta a sua vida pelo que vê. Se ele vê que está dando certo, ele investe mais tempo. Se ele vê que está dando certo, ele investe mais dinheiro. Se ele vê que está dando certo, ele se motiva muito mais. Se ele vê que está dando certo, aleluia, ele se joga muito mais. Mas a Bíblia fala que nós somos diferentes do mundo. O mundo é pautado pelo que vê, e nós somos pautados pelo que nós acreditamos. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. O mundo olha assim, deu certo, eu vou abrir outra. Deu certo, eu vou levantar cedo e vou continuar. Se não deu, eu vou parar. O cristão é diferente. Deu certo, glória a Deus. Se não deu, a glória é de Deus. E eu vou continuar lutando, porque eu tenho promessa. Porque eu ainda acredito. Porque eu não posso parar. E eu gostaria de dizer em rápidos minutos o tema dessa mensagem. Repita comigo. Antes de melhorar. Repita-se comigo. Antes de melhorar, piora. Há um autor desconhecido que diz assim: você sabe que vai melhorar quando não tem mais possibilidade de piorar. Ou seja, quando já não tem mais condições de ficar pior do que já está, é o sinal de que as coisas vão mudar. Há um provérbio popular que diz: depois de toda a tempestade, vem uma abundância. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que é que eu entendo com esta palavra, irmão? É que a luta não vem para parar o cristão. A dificuldade não vem para parar o cristão. A oposição não vem para parar o cristão. A luta vem para preparar o cristão para uma grande vitória. A oposição vai fazer de mim, de você, uma pessoa mais experiente. E quando o teu cenário estiver indo de mal a pior, e quando as suas possibilidades humanas não podem fazer mais nada, aí Deus se levanta e muda a tua história e melhora o teu cenário. É nessa hora que Deus se levanta e muda a história. O nosso irmão Pedro passou a madrugada toda e não pegou nada. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou pela manhã e entrou no barco de Pedro. Eu não vou mandar você glorificar, porque é quem sente, né? O barco de Pedro passou a madrugada toda no lago de Genezaré. E parou no porto de Genezaré, ou na beira do lago de Genezaré.
vazio. Mas a Bíblia diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A luta de Pedro passou a noite toda. Quem sabe à meia-noite ele entrou em desespero. E quem sabe se ele disse, se eu não pegar nada até 1h, eu vou parar. E não pegou e continuou. E quem sabe ele disse, eu vou até 3 da manhã. E se eu não pegar um peixe, eu vou parar. E mesmo assim ele continuou. Quem sabe ele falou, se não raiar o dia e não pegar um peixe, eu vou parar. E raiou o dia e não pegou nenhum peixe. E ele voltou para a beira do lago, vazio, sem nada, desanimado. Mas nessa hora, Jesus chegou e entrou num barco de Pedro. Aleluia! O barco nesta noite é a minha, a tua vida. E quem sabe você está lutando com a tua vida financeira, com a tua vida sentimental, com a tua vida familiar, com a tua vida profissional, aleluia, com a tua vida espiritual. E você está tentando de um lado, de outro, e não tem mais o que você fazer. Jesus está entrando no teu barco nesse momento. Não, mas isso é para quem crê. Quem crê, levanta a mão. Se tem jovem que crê, levanta a mão. Se tem mulher que crê, levanta a mão. Se tem homem que crê, levanta a mão. Se tem obreiro que crê, Jesus está chegando e está entrando no teu barco nessa noite. E para que Jesus está chegando? Para fazer o que você não faz. Para agir onde você não age. Aleluia. Para operar o que você não opera, irmão. Aleluia. Quando nós vamos voltar para a história de Pedro, mas quando eu penso nesse tema, antes de piorar, antes de melhorar, piora, eu lembro da história de José, em que Deus falou para ele em sonho que o sol, a lua, as estrelas iriam se prostrar diante dele. Ele poderia estufar o peito e dizer, agora eu sou o cara. As coisas agora vão melhorar. As coisas agora vão ser diferentes. E foi o contrário. Aí foi que as coisas se estreitaram. Quando ele recebeu a promessa, aí foi que o negócio piorou. Antes da promessa, ele estava na casa de papai e mamãe. Antes da promessa, ele não era escravo. Antes da promessa, os irmãos não tinham inveja. Antes da promessa, ele alimentava-se na casa de papai e de mamãe. Mas depois da promessa, os irmãos invejaram. Depois da promessa, ele foi vendido aos ismaelitas. Depois da promessa, ele virou escravo. Depois da promessa, ele foi para a casa de Potifar. Depois da promessa, ele foi caluniado. Depois da promessa, ele foi para a prisão. Mas depois do poço, depois da escravidão, depois da casa de Potifar, depois da calúnia, depois da prisão, ele foi para o trono de governador do Egito. Levanta a tua mão assim para o céu, feche os seus olhos, eu tenho uma palavra, a tua vida não vai terminar no estado que está. Essa luta não vai te engolir. Essa tempestade não vai, falar como baiano, emborcar o teu barco. Sabe o que a gente tem que entender como cristão? É que o gigante não vem para te fazer derrotado. O gigante é o sinal de que a tua vitória chegou. Sabe qual é o problema? A gente está entendendo o evangelho de modo errado. A gente está achando que é no momento da bênção que Deus está comigo. E, na verdade, muitas vezes, no momento da bênção, a gente está até sozinho. Mas Deus está conosco, principalmente, é no momento da luta. Qual é a diferença entre o derrotado e o vencedor? É a atitude. O derrotado olha para o gigante e diz, eu vou perder. Não tem como derrubar.
Não tem como vencer, não tem como sair dessa, mas o vencedor é diferente. O vencedor olha para o gigante e diz: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Quem tem a mente de vencedor, ele não vê dificuldade na oportunidade, mas quem tem a mente de vencedor, ele vê a oportunidade na dificuldade. Tem gigante, mas Deus está comigo, aleluia, eu vou vencer essa prova. Tem muralha, Deus está comigo, ela vai cair por terra. Tem mar vermelho, Deus está comigo, esse mar vai se abrir. Mas sabe o que é que está acontecendo na luta, no momento da luta dos cristãos? E não é só no São Paulo, é na Bahia também. Estou na luta, vou baixar a cabeça. Estou na prova, não consigo mais orar. O negócio está difícil, eu vou desistir. A igreja está passando por um momento difícil, acho que eu vou sair da igreja. Mas é nessa hora que Deus quer levantar os vencedores para mudar a história. Tem vencedor aqui nesta noite. Tem vencedor aqui nesta noite. Tem alguém com mente de vencedor aqui nesta noite? Levanta a tua mão e diz: eu não vou parar, eu não vou voltar atrás. Se quiser desistir, desista de desistir. Desista de desistir. Sabe por quê, irmão? Ninguém conta a história de derrotado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e não é para medir conhecimento com os irmãos, é para os irmãos entenderem a mensagem. Amém ou não amém? Alguém conhece aí Samua, Paltiel, Gadiel? Alguém lembra de que versículo eles estão? Gade, Setur, Nabe, Safate, Gigal. Vocês sabem de que capítulo eles estão? Você não sabe em que história esses 10 nomes estão? Mas quem lembra de Josué e Calebe? Sabe por que você não conhece Nabe, Setur, Setuel? Porque eles desistiram. Porque foram covardes. Ninguém vai contar a história de covarde. Ninguém conta a história de quem anda com a perna entre a cabeça, não, irmão, aleluia. Ninguém conta a história de derrotado. Levanta a tua mão para o céu, peça graça a Deus. Essa luta você vai vencer, então erga a tua cabeça, abre o teu coração e receba graça para mudar essa história. Sabe por que ninguém lembra de 10 e só lembra de 2? Porque 10 viram a dificuldade na oportunidade. E 2 enxergaram a oportunidade na dificuldade. Quem é você nessa história de Números 13? Onde nós estamos? Entre os 10 ou entre os 2? Será que nós estamos entre os 10 que só vê dificuldade, que só vê luta, que não vê uma saída, que não vê uma solução? Ou será que nós estamos entre os 2 que diz: olha, a terra tem gigantes, aleluia, a terra tem dificuldades, mas Deus vai dar ela por herança. A luta está travada, Moisés, mas Deus está conosco. Quem está sentindo a presença dele nesse lugar? A batalha está travada nesse lugar, mas Deus já deu a vitória. Quem está sentindo a presença do Deus que dá a vitória? Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 24, verso de número 10. Se te mostraste frouxo no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Se você vê uma luta e baixar a cabeça, você já perdeu.
Se você vê um momento difícil na igreja, e eu não estou falando só da igreja, não, a igreja em geral no Brasil está passando por um momento difícil, e principalmente quem está pregando o evangelho da verdade, mais difícil ainda. Mas se nesse momento a gente não levantar a cabeça e continuarmos a nossa batalha, você já perdeu a batalha. Nós precisamos mostrar força, principalmente no momento da luta. Você já pensou, você chega no hospital, quando a gente chega no hospital, chega e incomoda, né, irmão? Você chega lá com um ente querido morrendo, aí o médico pergunta, o que é que você tem? Calma. O médico fica tão calmo que chega a dar raiva na gente. Dá ou não dá? E a gente na agonia, atende logo, doutor, dá um remédio logo, faz alguma coisa. E o médico está numa calma, numa paz. É assim ou não é assim? Mas, irmão, se no momento da luta não tiver ninguém para ter temperança, paz de espírito, obrigado, pastor, entendimento para entender que essa luta vai passar, ao invés de resolver o problema, piora. Então Deus está dizendo comigo e com você, tenha temperança no momento do problema. Eu vou te dar sabedoria no momento da luta. Eu vou te dar estratégia no momento da dificuldade. Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. É no momento da luta que nós devemos mostrar força. Aquela mulher, quando perdeu o filho, e ela olhou para o marido e disse, fica aqui que eu vou atrás do homem de Deus. Você já pensou se ela entrasse em desespero? Se ela entrasse em crise na crise, ela não sairia da crise. Mas ela falou, fica aqui. Eu vou atrás do homem de Deus, eu vou atrás da solução. Tem gente que só vive atrás do problema. Só enxerga o problema. Só enxerga a luta. Só enxerga a prova. Eu andava com o irmão, um ano, quando era novo decidido, subi um monte, eu vi o diabo ali agora, eu me arrepiava todo. Passava na outra semana, olha, passava o cão passou aqui agora. Eu falei, meu Deus, me cobre, Jesus. Quando foi um ano, eu falei, irmão, tu não vê um anjo aqui não, tu só vê capeta, tu só vê cão. Tu não vê uma vitória, não vê uma luz, não vê, só vê treva, só vê breu. Infelizmente, irmão, tem gente que, claro que a luta existe ou não existe? Mas a vitória é do povo de Deus. Repita comigo, a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória do povo de Deus. Há 7 meses atrás, irmãos, apareceu um moço lá na Sopro Divino, dizendo que não tinha mais para onde ir, que estava debaixo da ponte da Cidade Nova e queria sair das drogas. Aí teve irmão que olhou assim de lado, de quina, de banda. Mas já tem irmão que já olhou assim para a gente, para ver o que a gente ia fazer, né? Aí eu falei, tu quer mudança? Quero. Fica aqui em cima, na casa pastoral que está sendo construída. Aí colocamos ele em cima, na casa pastoral. Aí, de repente, apareceu outro morador, usuário de droga. E querendo também mudança. Eu falei, e agora? Estreitou o negócio. Aí eu falei, agora nós vamos ter que caçar um lugar para alugar. E aí, irmãos, nós começamos a procurar um sítio. E apareceu um sítio para alugar. Barato o sítio. R$3.000 por mês o aluguel. Coisa pouca. Coisa barata. Aí, fui atrás de 30 irmãos com R$100. Consegui 20. E aí, eu virei para o dono do sítio e falei assim, tu aluga o sítio. O primeiro mês, tu pega R$2.000. Ele, tá bom, eu pego R$2.000. Aos R$2.000 dos 20 irmãos, que deu R$100.
nós alugamos o sítio. E ali começou com dois alunos. E aí minha mulher ficou do meu lado e falou, e agora, como é que nós vamos pagar esse aluguel? Eu falei, eu não sei também como é que eu vou pagar aluguel. Mas eu sei que nós vamos pagar aluguel, porque nós é crente e não tem que pagar aluguel. É assim ou não é assim, irmão? E aí veio um, veio dois, com 10 dias tinha 12 alunos dentro da casa, comendo 2 quilos de arroz por dia, um de feijão, um pacote de café, um pacote de açúcar. Hoje está melhor, hoje come 5 quilos de arroz, hoje é 3 quilos de feijão. E aí nós começamos a pedir ajuda a um, e tinha uns que diziam assim, eu vou orar, se Deus falar comigo. Eu falei, Deus tem que falar para o irmão ajudar. Aí o pastor Egonato ligou, como é que tu está? Estou bem, eu estou vendo aí que tu está fazendo um movimento aí. Eu falei, estou mesmo, e como é que está esse movimento, pastor? Nós está aqui, os irmãos estão aqui, cada um dando 100, mas nós está na luta, pastor, aí o pastor não fica de fora, né? Eu vou mandar uma contribuição para ajudar aí no alimento. E aí, gente dizendo, pastor está doido, pastor está maluco, pastor só quer cuidar, agora o pastor quer cuidar de nós, e aí lá vai aquela confusão toda. Mas, irmão, se eu enxergasse a luta no momento da luta, tinha fechado com o mês. Mas eu dizia assim, vai dar tudo certo. Deus vai mudar a história. E aí, irmão, Deus começou a levantar um aqui, outro acolá, outro lá, outro cá. E aí eu comecei a botar uns vídeos na internet, me chamou, falou, rapaz, tu tá catando os mendigos na rua aí. Ele falou, eu vou mandar comida para lá agora, glória a Deus. Eu vou mandar dentista para lá, glória a Deus. Eu vou mandar médico para lá, glória a Deus. Agora tu vai pegar remédio, glória a Deus. E agora, irmão, nós estamos discipulando, batizando e devolvendo a família. O pastor sempre prega lá, né, pastor? Pelo telefone. O pastor prega direto lá. E o nome de Jesus tem sido glorificado. Levanta suas mãos ao céu. Não olhe para a luta, olhe para a promessa. Não olhe para a dificuldade, olhe para a promessa. Antes de melhorar, vai piorar, mas Deus está contigo. Aí Jesus, para a gente encerrar, aí Jesus entrou no barco. Tá agitando. Aí Jesus entrou no barco, sim ou não, irmãos? E depois que Jesus usou o barco de Pedro, Jesus olhou para Pedro e disse assim, ó, entra no barco. Aí Pedro estava fazendo algo que o povo critica. Pedro estava lavando azeite. E tem gente que critica. Ele estava fazendo certo. Porque meu avô era pescador, e eu acompanhava ele. Toda vez que meu avô, quando chegava da pescaria, eles penduravam a tarrafa, lavava no rio, depois eles penduravam a tarrafa e começavam a ver onde tinha buraco. Né? E secava o nalho para não apodrecer o nalho. Ou seja, Pedro estava fazendo o que era correto. Sabe o que é que Pedro estava dizendo, irmão? Mesmo no momento da luta, mesmo sem pegar nada, ele está falando assim, ó, eu não peguei nada, mas eu vou deixar minha rede pronta, porque eu vou sair de novo e vou tentar mais uma vez. Pastor, por que você está falando isso? Pedro não estava desistindo? Não, irmão, ele tentou a noite toda, nada aconteceu. Se ele estiver desistindo, dizia assim, ó, e ele jogou a rede fora. Mas a Bíblia não diz que Pedro jogou a rede fora. Não diz que jogou de canto. Diz que ele estava lavando a rede. Ele estava cuidando do seu instrumento de trabalho. Aí vem a pergunta. Você quer que as coisas mudem? E você está fazendo o que deve ser feito? Para que o milagre aconteça na sua vida? Você está lavando ou está jogando a rede fora? Tem glória a Deus não, né? Não tem aleluia não, né? Hã? Ei, Pedro estava lavando a rede. Pedro estava dizendo assim, ó, eu tentei a noite toda, mas eu tenho fé que eu vou voltar a pegar peixe. Então vou deixar minha rede pronta.
E ele tinha acabado de lavar a rede. Enquanto Jesus estava no barco pregando, Pedro estava... Parece que eu vejo Jesus dizendo, quando ele deixar a rede pronta para pegar o peixe, eu vou chamar ele para pescar de novo. Parece que foi o tempo exato da pregação de Cristo para ele preparar a rede mais uma vez. Porque quando Jesus falou assim, entra no barco, ele entrou. Entrou ou não entrou? Entrou. Lança-te do mar, ele lançou. Aí quando Jesus falou assim, joga a rede, ele falou mais uma vez. Eu tentei a noite toda. Ele não estava criticando Jesus. Ele estava dizendo da sua realidade. Eu tentei a noite toda. Eu não posso fazer mais nada. Mas segundo a tua palavra, eu vou fazer o que? Eu vou lançar? E se ele não tivesse lavado a rede, como é que ele ia lançar o que não tinha lavado? Se ele não tivesse preparado a rede, como é que ele ia lançar quando Jesus mandasse? Tem gente que quer fazer uma grande pesca, mas não está fazendo nem a sua parte. Quer deixar a rede pronta. O papel de Jesus é mandar o cardume ficar do lado. E o seu papel, o meu papel é estar com a rede pronta para jogar a rede. Ei, o que tem de gente, irmão, pescando com a rede rasgada e querendo pegar peixe. O que tem de gente pescando com a rede podre. Quando pega um grande peixe e vê, peguei o peixe, peguei. Quando o peixe vem, pô, rasgou a rede. Aí vive frustrado. Aí fala que foi o sata para trás. O sata para trás que rasgou. Foi você que não lavou, que não cuidou, que não zelou. Você queremos que as coisas mudem? Nós vamos mudar. As coisas vão mudar quando nós mudarmos. Não tem como obter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não é só a igreja aqui que está enfrentando luta, não. Lá na Bahia está. E quando o negócio estava estreitando na igreja do Mandacaru, eu falei, rapaz, eu vou ganhar a alma de outro jeito. Eu vou começar a catar os mendigos, os cachaceiros, e vou levar para lá. E as famílias estão aceitando Jesus, indo para a igreja. Mas de uma coisa, irmão, eu sei. Deus vai fazer a parte dele quando eu fizer a minha. Jesus poderia ressuscitar Lázaro lá dentro da cova, sim ou não, irmão? Poderia ou não poderia? Mas ele falou, tira a pedra. A gente critica Pedro quando nós deveríamos elogiar Pedro. O cara passou a madrugada inteira pescando, frustrado, mas ainda teve força de deixar a rede pronta para ser usada quando fosse necessário. O que eu aprendo com essa palavra, meu irmão, é que a luta vem, a prova vem, a dificuldade vem, mas nós temos que estar preparados para tentar mais uma vez. Eu vou repetir para você, nós temos que estar prontos para tentarmos mais uma vez. Não deu certo essa noite, mas eu vou deixar minha rede pronta, porque vai dar certo em uma próxima vez. Não desanime, não joga a tua rede no canto, não deixe ela rasgada, não deixe ela apodrecer, meu irmão. A luta se levantou, a prova chegou, mas faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Aí ele lançou a rede, e a Bíblia diz que vieram muitos peixes, que ele não conseguia trazer para o barco. Aí vem outra lição e eu encerro aqui. Você pode fazer muita coisa, mas você não pode fazer tudo.
Mesmo com a rede limpa, com a rede preparada, com a rede cheia, Pedro precisou de mais alguém além de Jesus. Ele gritou para os barcos do lado: vem me ajudar. E se ele tivesse perdido a comunhão com seus amigos pescadores, ele ia perder os peixes que estavam na rede. Ele não ia ter força de arrastar o peixe. Esse irmão que está do teu lado é importante. Não despreze a força desse irmão. Não despreze a força dessa irmã que está do seu lado, porque no tempo oportuno você vai precisar da ajuda dele. A Bíblia conta a história da mulher do azeite, que ela foi no lugar certo, buscou a pessoa certa, e o homem falou: vai para a tua casa, pede vasilha, não poucas. Eu já estou encerrando. E ela pediu vasilhas, e se ela não tivesse comunhão com os vizinhos para pedir as vasilhas, não ia ter milagre. Deus está ensinando o quê? Eu vou operar um milagre, mas você tem que estar em comunhão. Ah, mas esse irmão é gordo, tenha comunhão com o gordo. Esse irmão é mau, tenha comunhão com o mau também. Esse irmão é mal-humorado, tenha comunhão com o mal-humorado. Essa irmã é risonha, tenha comunhão com a risonha. Essa irmã fala pouco, tenha comunhão com a que fala pouco. Essa já fala, tenha comunhão com ela também. A Bíblia diz: seguir a paz com alguns, é assim? Seguir a paz com o que eu gosto. Seguir a paz com todos. Ah, mas eu não gostei do que esse irmão fez, mas ele está entre os todos. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A Bíblia diz que foi Jeremias, não foi, pastor? Foi jogado no poço, não foi? Na cisterna. E para tirar Jeremias de lá, foi a primeira Teresa que foi feita na história. O pastor Eduardo sabe que a Teresa... A Teresa é a corda do preso, que ele amarra lençol um no outro. Né? Aí fizeram a Teresa. Não foi com lençol, foi com as túnicas, né? A roupa um do outro lá. Mas me dá tua roupa aqui para resgatar o irmão. Não é suficiente, me dá a tua também para resgatar o irmão. Me dá aqui para resgatar o irmão. Me dá a tua aqui para resgatar o irmão. Vamos juntar as nossas roupas, a nossa força para resgatar esse irmão. Infelizmente, o evangelho é o único exército que mata os seus soldados, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, não é para matar o irmão, mas é para dar vida a ele, outra oportunidade. Pai nosso que estás santificado. Só tem perdão se você perdoar. Ei, só tem perdão se você perdoar. Você foi perdoado, então perdoe. Lá no centro de recuperação veio um moço danado comigo. Pastor, eu estava limpando o banheiro e aí chegou daqui, que quando briga é assim, é o daqui, perde o nome, né, pastor Rubens? Chegou daqui e mandou outro limpar. Aí eu já joguei a vassoura para lá e está errado esse negócio. Eu falei, tá mesmo, tá mesmo. Aí ele já ficou igual um pombo. Eu falei, pede perdão a ele, meu filho. Aí o outro, perdão, meu irmão, perdão. Está perdoado, mas você mandou o cara lá mexer lá da sua conta. Falei, tá. Falei, mas o senhor mandou o outro pegar o celular escondido para ligar lá atrás do galinheiro. E agora o senhor quer que eu haja com o senhor como você está agindo com ele aqui? Eu não, pastor, eu não. Eu não, pastor. Falei, então agora você peça perdão, irmão. Tem momento, irmão, que a gente está vendo o erro do irmão, e o irmão tem erro mesmo. E está esquecendo que nós também temos.
E da medida que nós medimos, nós seremos medidos. É assim ou não é assim? Hã? É dessa forma ou não é dessa forma? Então, irmão, Jesus nos chamou para amar. Amém, meus irmãos? Para amar. Aleluia. Amar, glória a Deus. Ame. Ame até quem não te ama. Teve um irmão que congregou comigo lá no Mandacaru e falou assim: eu não te amo, não gosto de tu. Eu falei: mas eu te amo, eu gosto de tu, bota tomar café. Quando o pastor Egonato me conheceu, eu era valente, eu era bravo. Tudo meu era quebrar no pau. Vou moer, vou dar algo no rim. O pastor: rapaz, tu vigia, homem. Eu dizia: pastor, e aí, graças a Deus, é o pastor Egonato, as pancadas dele, né? Aí os irmãos falaram assim: pastor, o senhor está um bobão hoje. Mas eu sou um bobão que vou morar no céu. Deixe te chamar de bobão. Se amar, se perdoar é ser bobo, seja bobo, mas seja salvo. Porque Jesus é contigo. Pegue na mão desse irmão, pegue na mão dessa irmã, pegue na mão dela assim, ó. Pegue na mão dela, fala: o inimigo não vai roubar a nossa união. O inimigo não vai tirar a união da igreja. Fala assim: a tempestade vai passar. O peixe a gente não pegou, mas a rede está pronta. A rede está preparada. E o pastor falou comigo: Jesus está aqui. Eu senti a presença dele. Se tua rede está pronta, Jesus está na sopro divino. Se prepara que está vindo um peixe para ir. E é muitos. A obra vai crescer. A obra vai prosperar. E junto com esse irmão, nós vamos vencer. Eu agradeço minha oportunidade no nome de Jesus.